gente está aqui gravando um programa para a TV Igara sobre direitos humanos. Eu estou com a Stephanie e a gente vai dialogar um pouco sobre todas as questões que se relacionam com esse grande tema dos direitos humanos. Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso, né? Eu acho que uma das coisas que eu estava pensando, Stephanie, é que a gente vive num momento onde existe uma polaridade do mundo e direitos humanos virou como se fosse uma coisa de esquerda, né? Como se fosse uma coisa que está ali, que é propriedade da esquerda e que é uma coisa que socialmente as pessoas tratam e resumem os direitos humanos como se fosse uma defesa dos bandidos, né? Então, acho que essa seria uma coisa legal para a gente ir trocando uma ideia de começo, assim, o que que significa isso? Primeiro porque existe essa ideia de que todo mundo que fala de direitos humanos está falando de uma defesa dentro do sistema prisional e os direitos humanos, na verdade, é muito mais amplo que isso, né? Vendo de uma outra perspectiva também da questão de lutas, né, e classes que se colocam. E a população LGBT, no caso, né, pouco se tem, né, na questão de desfrutar dos direitos humanos. Não temos muitas políticas públicas pra gente e fica sempre esse caos de Estado que não dá esse direito pra gente estar ocupando esses espaços e tendo esse local de fala. E é isso, mais ou menos o que eu penso de início, já falando, né? Meu nome é Stephanie Mendes, sou do coletivo Polo Trans do Conjunto Ceará e a gente luta por esse direito de ocupação de espaço dentro da periferia, que é um lugar um pouco encenado, não tem muitas cenas, né, da galera LGBT dentro da periferia, e a gente luta por essa questão, resignificando esse espaço, mostrando que a galera LGBT ela pode sim estar ocupando esse espaço. Mas assim, uma das coisas que eu fico pensando também é que será que a galera entende o que é que são os direitos humanos? Porque aí quando a gente fala, por exemplo, isso, o direito à moradia nas comunidades de uma forma geral, o direito ao transporte, o direito à cultura, né? O direito de ir e vir livre, né? De ir e vir livre, o direito de se alimentar, o direito da dignidade, o direito do exercício da sexualidade e de uma identidade no mundo. Então, todas essas coisas, parece que as pessoas não entendem que também faz parte dessa grande coisa que é direitos humanos, né? E uma outra coisa que eu fico pensando é que, assim, tipo, é como se essa coisa da luta dos direitos humanos é uma coisa tão óbvia, porque nós somos pessoas humanas, né? O que é que caracteriza essa coisa de ser humana, de ser gente? E se torna fundamental falar, principalmente para algumas populações, porque a gente é destituída de humanidade, né? Como existe essa coisa do, sei lá, das referências de poder, existe uma hegemonia de poder, então quando se pensa no humano, nessa categoria universal, a visualização que vem é tipo o homem branco, rico, né, morador do centro, porque nós somos destituídos de humanidade, nós sempre somos vistas no mundo a partir dessa referência também, né? Sim. Como travesti, a gente sempre é negado os direitos de fala, né? Essa questão de viver, ser travesti, passei por vários processos também, tipo, de rua, onde na rua a gente é marginalizada totalmente, sem ter esse acesso à cultura, sem ter esse acesso às mídias, sem ter esse acesso à liberdade de expressão de ser. E pro lado travesti, realmente é muito doloroso viver com esse tipo de coisa que acontece com esse processo da sociedade, né? De a gente não ter um atendimento, talvez, de qualidade num sistema de saúde, da gente não ter realmente esse empoderamento dado pela sociedade, sempre ser negado essa voz. E como que trabalha essa questão? Como que eu vou tentar sobreviver nessa sociedade que não me dá esse direito de existir, de ter esse local de fala, de expor o que eu penso, de me vestir como que eu quero, de me aceitar como que eu sou? Já que é um direito meu, quem que vai me dar esse direito de viver? Quem que vai me dar esse direito de... Eu mesmo tenho que me empoderar. E acabar não me colocando para baixo, não me frustrando por causa que essa sociedade machista, talvez hipócrita, cisgênera, branca, heteronormativa, não me aceita. Então, tem-se os direitos, é meu, como já aconteceu uma situação recentemente, de eu ser presa em público, algemada, colocada dentro de uma viatura, porque simplesmente eu estava num espaço onde aí veio um policial me revistar. E eu disse assim, não, você não pode me revistar porque pelo meu direito de cidadã, eu tenho que estar nesse lugar aqui, que é uma praça pública, e você não pode tocar em mim, eu quero uma policial feminina para poder me revistar. E aí o policial simplesmente, dessa situação, foi me levando num discurso,
onde do nada ele vai e diz que eu estou sendo preso por desacato à autoridade. E eu ali de boa, numa praça, sentada, vivendo meu lazer, e ser tirada de um lugar que é meu lugar de fala e simplesmente ser coagida por uma situação dessa. E fico perdida, porque quando chega na delegacia, aí cadê os órgãos que poderiam estar me ajudando nessa defensiva, né? Nessa forma de me proteger também. E já o Estado, que está ali talvez com políticas públicas para talvez nos defender, não vem, não chega junto, não soma, e a gente fica ali sozinho, à mercê. E aí nessa situação foi muito constrangedora, porque a gente estava no espaço ali realmente público, né? E chato, né? Dessa situação acontecer. E fico perdida, né? Nessa situação. E aí tá aí com o nome sujo por conta disso, de um simples TCO que aconteceu, do policial ter me abordado. E é isso, mais ou menos. Eu fico, sabe, super constrangida pela situação de um direito de ocupação de espaço que eu tinha ali para estar, e vem alguém com um poder maior e abre a boca e diz que pode fazer isso, pode fazer aquilo, mandar e desmandar naquele espaço, sendo que do meu direito de estar ali ocupando, né, é desvalorizado, é vedado, é silenciado naquele momento. E aí eu sigo resistindo, né, ocupando esses espaços, mesmo sendo rejeitada, mesmo sendo mal falada, mal olhada, lutando por esses direitos, tanto da população LGBT quanto da população negra, dessas minorias. Que eu faço parte dessa minoria, nós fazemos parte dessa minoria que luta por essas questões. Que se a gente for pensar, nem é uma minoria assim mesmo, né? Porque uma minoria, mais de 50% da população brasileira é população negra, entendeu? Sim. Crianças, jovens e idosos que não estão dentro desse eixo do adulto são a maior parte da população. As mulheres, elas, né, também é uma grande parte da população. Então, se a gente for pensar, a gente não é minoria. A gente está, na verdade, são várias identidades que são marginalizadas, e a minoria mesmo é esses homens brancos cis-sexuais, que são pouquíssimos e que pautam o mundo, sim, né? Pautam as políticas, pautam o Estado. Eu fiquei pensando aqui, enquanto tu falava sobre essa coisa que tu viveu e tal, como é perverso e como, né, desde as estruturas parece que são criadas para que a gente seja criminalizada. Sim, primeiro que o único lugar, assim, eu trabalhei um tempo com abordagem de rua, trabalhando com adolescentes e jovens em situação de exploração sexual. E uma grande parte da galera que está na rua fazendo programa são travestis e transexuais. E aí, quando eu comecei a pensar assim, sobre a trajetória dessas meninas até elas chegarem ali, tem uma série de direitos negados no caminho. Tipo, chega na escola, a escola já sofre uma série de violências na escola, né? Tipo, desde não ser reconhecida a partir da sua identidade, sofrer violência dos outros alunos, o próprio corpo de professores e de diretores que tratam elas como problemas, né? A família não aceita, muitas vezes são expulsas de casa. Então, esses corpos são questionados em todos os lugares que tiverem, menos na pista. É o único lugar onde todo mundo olha uma travesti de 15 anos e acha normal. E eu fico passada como é que alguém pode achar normal uma menina de 15 anos tá fazendo programa, saca? Como se isso fosse normal. Mas é porque a estrutura mental já é pensada para dizer qual é o seu lugar na sociedade. Tipo, ser uma mulher preta também passa um pouco por isso, saca? Tipo, se eu tô num lugar de fala ou numa mesa ou num canto falando, todo mundo fica muito admirado. Nossa, é como se, olha, ela sabe falar, porque aquele ali não é um lugar que está socialmente colocado. Mas se eu tiver, sei lá, numa fila de atendimento público ou no trabalho doméstico ou em alguns lugares, não gera esse estranhamento. Porque foi como a nossa sociedade historicamente se estruturou para nos colocar em lugares de subalternidade e querer que a gente se mantenha nesses lugares, né? Então, inclusive quando a gente fala, por exemplo, no direito humano das pessoas encarceradas, é pensar quem é que é encarcerado e por que é encarcerado. Sim, verdade. Essas estruturas são muito foda mesmo, né? Como, por exemplo, do sistema de saúde também, né? Que pra gente é muito difícil, né? Esse acesso à saúde, ter esse direito realmente de se cuidar, de se tratar. E a gente vai adoecendo muito psicologicamente, né?
A saúde mental da gente vai ficando muito foda por conta dessas coisas que vão acontecendo, de não sermos aceitos, de sermos negados lugares de fala, como até comentei já mais cedo. E qual a situação, qual o remédio que a gente usa para isso? É se juntar todo mundo, né, dessas classes e procurar apoio entre si mesmo, se fortalecer e correr atrás para poder lutar contra esse patriarcado todo aí. A questão da saúde eu acho uma questão muito forte, assim. Primeiro porque a gente tem um sistema de saúde que no papel é muito maravilhoso, mas que na prática, todas essas questões... Mas assim, se a gente lê o programa do SUS, Universalidade da Saúde, a lógica das especializações, é maravilhoso. Mas quando a gente vai para como isso é implementado, a gente tem que pensar também assim, tipo... É um programa que é implementado por pessoas. E as pessoas que estão nesse sistema são sexistas, misóginas, são racistas, são transfóbicas. E isso vai impactar no próprio atendimento. Sim, né? Sim. Porque é completamente diferente a forma como uma mulher branca é atendida dentro do sistema de saúde a uma mulher negra ou uma mulher trans. Né? Sim, é completamente diferente. As mulheres negras recebem bem menos anestesia. Você veja assim, é como se a gente não sentisse dor. Né? As mulheres trans, assim, tinha muito relato das meninas que elas chegavam no posto de saúde e elas não eram atendidas. Se você chega no posto de saúde e você não é atendida, você sequer vai conseguir identificar se você tem um problema, sei lá, mais específico que precisa ir para um hospital ou para um serviço especializado, né? E aí, essa coisa da doença mental, né, do adoecimento mental, vai ficando ainda mais longe, porque é como se a gente não tivesse o direito de reclamar ou de sofrer com toda essa estrutura, né? Dificilmente, por exemplo, as mulheres negras reconhecem que têm depressão. Porque é como se fosse uma tristeza, é como se fizesse parte da vida. Da vida, né? Sim. Recentemente também me pego muito nessa questão, né, de ser negado vários espaços, e aconteceu um turbilhão de coisas na minha vida. E me veio esse quase, não é aquela de assumir, né, mas quase sentimento assim, depressivo de... E agora, o que eu vou fazer da minha vida, como que eu vou prosseguir e tentando agora criar novas estratégias para poder estar saindo disso, porque estamos vivendo agora momentos muito difíceis, né, com essa questão de governo que a gente entra agora e que está dificultando mais ainda, né, a nossa vida, os nossos direitos aí. Várias coisas estão sendo tombadas, várias coisas estão sendo tiradas por essa questão do governo que a gente está vivendo agora. E adoeceu minha família, me adoeceu e adoeceu várias outras situações. E a questão agora do que eu falo, né, de como que a gente realmente sempre está vendo essa pauta na minha cabeça, de como a gente melhora isso, de como que a gente sai disso, dessa bolha, né, desse caos que estamos meio que passando, né, estrutural, foda, real. Eu fico pensando que, assim, primeiro somos nós que vamos reconhecer nossa própria humanidade. Enquanto a gente não tiver, sei lá, bem alinhado para reconhecer a humanidade umas das outras, a gente não pode esperar que o Estado faça isso, porque esse Estado ele é fascista, ele quer nos aniquilar, ou nos matar ou nos prender. Ele não nos quer livres e felizes, né? Assim, e se você for viver nessa sociedade, você vai ter que se adequar a um modelo que é completamente perverso, porque ele não nos traz felicidade também, né? Se molda a uma situação que eles te põem, você tem que vestir aquela carapuça e fingir, né, aquela situação. E isso machuca a gente, adoece mais ainda, né, como a gente coloca, porque você vai estar sendo um bonequinho, um brinquedinho daquele Estado. Da hora joga a gente para um lado, da hora joga a gente para o outro, e quando realmente a gente não serve nada mais, é descartado e vem eleição, vem voto, saúde a gente naqueles momentos e é isso, né? Aí eu fico pensando, por exemplo, eu tenho pensado muito nisso, que dentro desse cenário onde a gente perdeu muito, a gente também perdeu por não conseguir convergir muitas vezes e reconhecer identidades umas das outras. Assim, essa coisa da luta dos direitos humanos
teoricamente, um grande guarda-chuva que deveria caber todas as nossas lutas, né? Dos povos indígenas, dos povos quilombolas, das pessoas LGBT, QI+, das crianças, dos idosos, de todas as pessoas que dentro dessa estrutura, que é patriarcal, que é racista, capitalista, que é adultocêntrica, sofrem uma série de violências por ser quem são. Então, se a gente não consegue convergir, assim, encontrar quais são nossos pontos de encontro, o sentimento de solidão também é muito aterrador e nos adoece também. Porque essa coisa assim, meu Deus do céu, eu tô sozinha no mundo, pelo amor de Deus, né? E na verdade nós... Sendo que tá todo mundo tendo a mesma dor sozinha e acaba não compartilhando desse sentimento que é mais interno, né? Uhum. E aí, como eu falei assim, a gente talvez expondo, não é que é expor essas dores, mas a gente encontrando esse eixozinho que dê pra gente todo mundo se atrelar e criar esse impulso pra gente crescer junto, trocando essa ideia, se alimentando de conhecimento e maturidade pro corpo, né? Pra criar uma forma de sair dessa bolha negativa, de sair desses pensamentos de transtorno, de depressão, que não nos adoeçam, que é criar outros métodos de vida, de ser feliz, sem estar nesse nicho. Mas a gente meio que acaba ficando sempre pra onde correr, né? Porque a gente só acha que só tem esse caminho de se aprisionar a esse sistema, se aprisionar a esse corre, mas criar outras estratégias pra gente sair dessa rotina de se aprisionar a esse estado, a essa situação, acho. Tem o rolê de organizar resistência, né? Que eu acho que é isso, quando a gente consegue se encontrar, quando a gente consegue perceber que existem rotas de fuga, porque isso alimenta a esperança. Uma das coisas que me deixa aterrada é quando eu fico desesperada. Né? Porque quando eu fico desesperada, sei lá, um dia depois do segundo turno, assim, você pensa que acabou, que não tem o que fazer. Então essas rotas, às vezes, não, mas pera ainda, a história é muito mais larga do que isso. A gente já passou por um monte de coisa e está aqui sobrevivendo. E por que a gente está sobrevivendo? Porque a gente tem capacidade de ser solidário, porque a gente tem capacidade de diálogo. A gente tem capacidade de dialogar com quem, sei lá, pensa diferente sem querer aniquilar a outra pessoa, né? E isso é muito difícil e aí tem que colocar muito a cabeça no lugar, porque às vezes o que a outra pessoa está falando aciona minhas dores. Então, como também eu cuido dessas dores para conseguir dialogar e construir esse espaço comum, né? Porque se a gente não conseguir construir esse espaço comum, cada vez mais vai ficar polarizada a realidade. E nessa lógica, se essa realidade se polariza, quem morre somos nós. Porque somos nós que não temos acesso à grana, acesso à arma, acesso a uma série de coisas que essas pessoas que querem nos matar têm. Então, eu acho que é fundamental nesse tempo, assim. Quando eu fico pensando que também quando a gente cai nessas armadilhas, né? Na armadilha da imobilidade, na armadilha do desespero. E como isso tem a ver com como a colonialidade, ela forjou nossa educação, primeiro pra gente ler as coisas tudo repartida como se não tivesse relação. A gente aprende a partir de matéria, né? Aí é esse conteúdo, e parece que nada se relaciona com nada. Então isso já faz com que a gente tenha na vida dificuldade de conectar coisas, né? A segunda coisa é que a educação que a gente recebe é uma educação do medo, para viver com medo. Sim, então, pensar em outras alternativas de educação entre nós, eu acho que é fundamental, sabe, nesse momento. Como é que a gente constrói nos micro lugares onde a gente vive esse modelo que a gente quer para o mundo? Aí se vai de uma questão de criança, de educação com as crianças, né? Você falando aí, me lembrou uma vez, né, recentemente, eu andando na rua, aí uma criança vai e fala assim, não é menina, mãe. Aí, tipo assim, eu paro, aí a educação do que eu dou é pra criança, porque ela vai entender mais ou menos, mas vai pro pai e tal, né? A maioria, tipo assim, mas... não é a questão de ser menino ou ser menina, isso eu dizendo pra criança. Aí o pai já pega a criança assim, bem forte, tipo assim, protegendo. Eu digo assim, a gente pode ser o que a gente quer. Eu posso escolher o que eu quiser ser. Eu posso ser azul, eu posso ser rosa. Qual é a cor que você gosta? Eu disse, eu gosto de rosa. Mas e se você fosse vermelho? Você ia querer ser rosa. Aí ela, é verdade.
Aí eu, pois é, eu nasci menino, mas eu escolhi ser menina. Então isso ninguém me priva de ser, isso ninguém me aponta dizendo que eu tenho que ser isso. Isso nessa conversa com a criança. E aí quando eu saio dessa discussãozinha com a criança, aí eu achei lindo quando ela disse assim, ela, é menina, mãe. Sabe? Aí eu... Aí alimenta a esperança, né? As crianças são fantásticas, assim. O fato de eu ser uma mulher careca, né, provoca muito impacto nas crianças. Então, são muitos diálogos, assim, de dizer assim, é menino ou é menina? Aí eu digo, o que você acha? Eu acho que é menino, porque não tem cabelo. Eu disse, mas eu sou uma menina que não tem cabelo. É possível, né? Porque essa coisa também do medo do diferente, do medo do novo, alimenta muita loucura, né? Sim. Assim, as pessoas também vão reagindo muitas vezes de forma violenta ao que não conhecem. E essa coisa da uniformização das pessoas é um problema, porque não existe possibilidade na natureza de tudo ser igual. Ser igual, E os pais que me colocam na questão já vão ensinando para essas crianças que isso é errado, que isso é estranho, não faça isso, não siga esse caminho. E vão bloqueando essa cabeça dessas crianças e aí cresce uma sociedade totalmente foda no futuro, que não vai entender, que não vai ter medo, que vai ter trauma já desde criança e não vai saber dialogar com essas coisas quando já maduram, né? Todo projeto de sociedade, ele vai iniciar a partir da ideia de educação das crianças. Não é à toa que nesse momento a gente está vivendo, a galera vem com tudo, assim, reforma da educação, escola sem partido, não a ideologia de gênero, porque o que querem imprimir quando pensam a educação das crianças é um modelo de sociedade. É um modelo de sociedade onde as pessoas não consigam lidar com o diverso, onde as pessoas não tenham pensamento crítico e sejam facilmente manipuladas e onde as pessoas continuem reproduzindo esse modelo de sexualidade e gênero que é completamente voltado para o mercado e para a produção. Porque se é algo que é vivido dentro de um âmbito privado e pessoal, por que a sexualidade ela vira essa arma política? Porque o domínio da nossa sexualidade é o domínio da nossa pulsão de vida, da nossa criatividade e da produção e reprodução de pessoas, né? E isso não é dito para as pessoas, só é dito que é errado. Por que as coisas são erradas? Né? Então, esses porquês, eles são, na verdade, castrados desde criança. E aí chega num momento que parece que pensar dói. E não é nos dado a fórmula de, já que é errado, então como que é o certo? Como que fazer o certo? Por que eu não posso? E aí é tirada até essa questão de expressão, de questionar. Porque você quer, não, fica calado. Se for questionar, tem que ficar, né, é vetado. É engraçado as coisas que são faladas para as crianças, né? Tipo, o menino fica calado, criança não tem opinião, criança não tem querer. É criança. É aquela questão de dizer assim, não vai entender, não sabe, Que é uma forma também da galera ir se acostumando com isso, né? De tipo, não tenho querer, não tenho expressão, não posso perguntar. E esse modelo de educação, ele vai em todos os níveis. Porque ele começa ali na infância, mas quando você está na adolescência, quando está na universidade, é a mesma lógica. Também não acho que seja à toa que todo mundo está aí odiando Paulo Freire, né? Porque é uma educação que não dialoga com a vida, pô. Não dialoga com a vida. Tem uma música da Ellen Oléria, que eu lembrei agora, que tem uma frase que ela diz assim, se não me espelhou, eu não chamo de educação. Bravo. Eu acho isso... Foda, fantástico. Tu lembrou falou de música, aquela, né, que faz música. Tô com uma composição nova, que o assunto também casa bem, né? Vou soltar aqui uns trechinhos que diz, somos corpos em plena transição. Viemos aqui fazer parte da revolução. Resistimos das rotinas que já não são mais em vão. Nosso grito, nosso brado, o ar que já foi declarado. Nosso bonde tá formado e tá chegando, irmão. Muitos anos passei calada, sendo alvo, criticada. Enquanto perdem tempo se lamentando, me identificando, vou tentando, seguindo firme e forte, me reinventando, procurando novos ares para respirar. Se ligue no plano deles de nos matar. Se prepare para o combate, seja um fiel guerreiro, onde sua arma é educar. Isso os deixa em desespero. Atrito, atrito, atrito. Meu corpo sente medo e o cérebro diz não ter perigo. Atrito, atrito, atrito. Meu corpo sente medo e o cérebro diz não ter perigo.
Essa frase do atrito, 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 é porque muitas vezes dessa reação do corpo, a gente sente medo e esse cérebro do que eu digo, essa máquina do patriarcado, essa máquina do sistema que diz que tá tudo bem, que a gente deve seguir. Mas o meu corpo está sentindo medo, a gente paralisa com esse medo, sente isso, que é o corpo que sente, mas essa máquina, que é esse patriarcado, que é esse sistema, que é essa galera que tá no poder, disse, não, segue, tá tudo bem, mas quem vai sentir é o corpo, sabe? Eu acho foda. E do que eu digo também é de educar, né? A gente sempre tem essa palavra de educar as pessoas, de falar para elas, de abrir um pouco a mente delas, de tentar o máximo possível explicar ou ser são. E é uma arma isso, educar. E isso deixa eles em desespero, porque quanto mais a gente se forma, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se comunica, mais a gente fica mais forte e vai quebrando essas estruturas deles, né? E a gente cria as nossas, fortalecendo e vamos pra frente, vamos pra cima, acho que. Eu fiquei pensando aqui também em como a gente vai aprendendo com a história, né? Então, assim, também não acho que seja à toa que dentro desse ataque da educação, a galera vai atacar a sociologia, filosofia, as matérias que são as matérias de humanidade, né? Porque tem essa tentativa de transformar o humano em máquina, né? A máquina do capital, a máquina para produzir, a máquina para trabalhar, não pensar, não sentir, só fazer. E aí, essa coisa da narrativa da história, né? E a coisa da narrativa da história, que é uma coisa que está muito em disputa. Por exemplo, você tratar a ditadura militar como uma revolução de 64 muda completamente a perspectiva do que aquilo foi, do que aquilo significou, de como as pessoas viveram aquilo ali, saca? E essa coisa da narrativa da história, ela é muito importante porque a gente precisa contar as nossas histórias. Tem um provérbio africano, que também eu acho ele fantástico, diz assim, enquanto os leões não contarem suas histórias, a história da caçada glorificará o caçador. Então, assim, a perspectiva de como a coisa é dita, ela muda completamente a compreensão de quem escuta. Então, como é que nós também somos retratadas e retratados por esses que estão aí querendo nos aniquilar, né? Porque a narrativa é que nós somos um risco social. A narrativa é que a gente é uma ameaça à sociedade. Por pensar diferente, por lutar por nossos direitos. Por ser quem somos. Né? Tipo, quando a galera vem falar da lógica lá da ideologia de gênero, vem dizer que a gente quer que as crianças deixem de existir. E não é isso que a gente quer. Porque, inclusive, dentro das nossas existências, existem várias possibilidades de maternagem e de paternidade. O que a gente quer não é isso, mas é uma manipulação do discurso para que as pessoas tenham medo da gente. Né? Todas essas formas de intolerância é uma forma de profundo medo, né? Uma forma de um profundo medo. E existe um medo concreto, que é o medo de uma branquitude que hegemonicamente tomou o poder. Eles têm medo que em algum momento a gente queira tudo que nos foi roubado. Porque se em algum momento a gente reivindicasse 30% do que nos foi roubado, eles sairiam dos lugares onde eles estão. Eles teriam que sair desses lugares de poder e privilégio. Esses espaços que abrem essas portas pra gente ter tudo de volta que a gente teve. Então, e eles nunca vão facilitar esse acesso pra gente, né? E o medo também, bicha, de que a gente queira reproduzir metade da brutalidade que eles fizeram com a gente. E aí é importante também dizer que a luta por direitos humanos não é uma luta por vingança. Né? Direito de existir, de ser aceito quem realmente a gente é, de ocupar esses espaços, de transitar. Porra, é tão simples, né? Aquela questão de ser humano. Andando nos Paranauê da vida, né? Aí uma Lemara vai e diz assim, agora é o momento de a gente olhar para cada um. Não tem a questão aqui de o outro, não. É um direito seu agora, é um momento seu agora, e a gente tem que cuidar disso, que é da gente, que está dentro da gente. Essa libertação vem de dentro da gente e tal. E aí chega dessa questão de estar querendo roubar ou estar almejando uma situação do outro, uma vida do outro, ou forçar uma outra situação que não é tua, e cair num marasmo, cair numa mentira tua, e teu ego se inflar demais, ou sei lá, a gente acabar se frustrando.
e não chega a um ponto, né, de ser coerentes com nós mesmos. Então essa luta sempre vem de dentro para fora do que eu falo, para estarmos todos juntos e crescer juntos nessa comunhão aí, dessa situação da vida. Eu acho que é de dentro para fora, de fora para dentro, de um lado para o outro. Do jeito que tá agora, realmente. Porque, tipo, essas coisas elas podem existir ao mesmo tempo, né? É verdade. É de dentro para fora, mas também o que acontece entrando, fora, saindo. às vezes me impacta, né? E é de todos os lados, em todas as direções. Assim, enquanto a gente... eu acho que aumentar essa capacidade de compreensão de que as coisas podem coexistir e que elas vão coexistir, na verdade. Porque a limitação é do pensamento, não é da realidade, né? Na realidade, as coisas estão aí existindo o tempo todo. E não tem como conter. Não tem como conter. As coisas estão acontecendo, né? Faz parte da vida, entendeu? As coisas se associam, criam outras e isso vai acontecendo. Por que a humanidade não consegue também incorporar isso como uma forma de estar no mundo, né? Mas é porque a própria lógica de ser humano e essa ideia do antropocentrismo em que o ser humano ele está no controle de tudo, né? E não como se fosse parte de tudo isso que é. Sim. Então essa lógica do domínio, ela vai criando meio que uma loucura. Eu acho que a gente tem que falar não só da nossa loucura da depressão, mas essa loucura aí do ego, essa loucura aí das pessoas realmente acharem que podem ter controle e poder sobre as outras e que isso é poder, porque isso não é poder. É verdade mesmo, isso é se definhar até, né? Porque ninguém pode controlar a mente de ninguém pode criar, como comentei, criar uma situação que não é sua, alimentar-se de uma coisa que não é tua e acaba se frustrando e entra pra esse foda. Uma das coisas que eu tenho pensado muito nesse tempo é da necessidade de disputar a narrativa também no sentido do significado das coisas, das palavras, né? Quando a galera vem, por exemplo, com essa coisa da ideologia de gênero, eles vêm disputando uma linguagem. O que é que eles estão querendo dizer com isso, né? Eles estão querendo dizer que a gente quer criar processos antinaturais, porque existe um discurso de que o gênero é uma construção natural. Isso vem acompanhado também com uma ideia de que educação sexual é educação para putaria, né? Sim. Não, é querer ensinar as crianças orgia. E aí tem a ver com uma disputa de narrativa que eu acho que a gente até agora tem perdido, que é a ideia de que sexualidade ela é uma coisa que está restrita às genitálias. Né? Então houve toda uma restrição da nossa sexualidade às genitálias. E aí toda vida que a gente fala em educação sexual, as pessoas pensam em ato sexual. Não pensam, por exemplo, no prazer, no vento batendo no rosto, no degustar uma coisa, no afeto, no carinho, na amizade, em todas essas coisas que incorporam a sexualidade e que são importantes de saber. Mas isso não é desintencional. Isso tem um projeto de poder por trás, porque quando se reduz a nossa sexualidade e as nossas genitálias, reduz o nosso prazer. Sim. A um modelo de produção e reprodução. Eu já ia falar isso, com essa questão que sempre vai associar a questão à reprodução. Tipo assim, falou de sexo, já vai ter essa menina a ter filho, e aí já gera um outro problema, aí já... Mas é tão estratégico, né? Para esse modelo de poder, que isso seja feito assim. Sim. Mas eu fico viajando, como a gente cria também uma linguagem simples que fale sobre essas coisas que são tão complexas, né? Sim, e é meio que natural do corpo, o ser humano sentir que tal hora é aflorado da gente, né? E eles criam esse monstro do que é essa sexualidade, né? De como se estuda isso, como se cria isso, né? E aquela questão do falocentrismo, tal hora, da galera. Mas é porque é completamente alinhado com o modelo de poder, né? Sim. Então, esse poder do falo, ele é a forma de manter os homens dentro de um controle. E quando você está falando de controle da sexualidade, e, sei lá, primitivamente, como os homens teriam controle se não fosse controlando o corpo das mulheres? Sim, sim. Porque eles não saberiam nem eles não saberiam nem que eram pais se as mulheres não autorizassem. E todo o modelo de propriedade privada é baseado nessa lógica.
Então, esse modelo ele vai se aperfeiçoando e hoje a gente vai, sei lá, vivendo isso como se fosse algo natural, quando na verdade se trata de propriedade, de braços para o mercado. Não se trata de afeto, não se trata da família como um espaço de proteção e de afeto, porque essa família também que é defendida, ela não é um espaço afetivo. 80% dos casos de abuso sexual acontecem dentro das famílias, né? Então, que família é essa que vai ser protegida? A família, ela tem que ser esse lugar efetivo na sociedade, onde as pessoas recebam cuidado, carinho, atenção, proteção, né? Afeto, aceitação. Então, essa família, para mim, ela é um direito humano a ser garantida. E ela pode vir de um lugar de consanguinidade. Mas quando esse espaço de consanguinidade ele se torna violento, ele precisa sim ser confrontado. Certeza. E muitas vezes quem vai ser confrontado é o patriarca. Então o patriarca ele não quer perder o poder, ele não quer que a filha de 10 anos saiba sobre o corpo dela, porque se ela souber sobre o corpo dela, ele não vai mais conseguir abusar ela sexualmente. Sim. E aí eles mudam o discurso como se a gente fosse as pessoas que quer violentar sexualmente as crianças. Ou, né, levar elas para o mau caminho, como se dizem, né? Ai, que falou isso pra criança, não sei o que, qual a intenção. Aí talvez já coloca uma outra culpa na gente que tá querendo educar, diz assim, é uma criança, não precisa saber disso agora, não precisa estar nesse rolê agora. Mas é agora que é o momento certo para poder saber, para poder se defender até. Né? E aí nos privam essa galera disso, eu acho que é foda isso. Se proteger, né? É incrível como a infância, né, é um lugar tão romantizado, mas é o lugar onde a gente mais sofre violências. Sim. Eu falo do que eu tiro recentemente, né? Eu fui abusada quando criança e tal, aí recentemente a gente voltou a morar na casa da minha avó e hoje em dia eu convivo com o meu estrupador, sabe? O cara que me abusou sexualmente lá atrás. E aí, sempre aquelas brincadeiras de hétero e tal, e ele assim, ai, que eu nunca fiz isso, nem gosto disso. Aí me veio um pesar tão grande assim na consciência de, ok, ele tem um probleminha e tal, um déficitzinho de atenção, essas coisas, mas de tal hora eu dizer assim, ei, cara, eu me lembro, até como ontem mesmo eu comentei, eu lembro sim, tá? Eu lembro se soltando assim pelos ares, já pra poder tirar ele daquele conforto dele machista, empoderadozão. Tipo assim, eu lembro sim, acabar o viado sou eu, você não sou viado não, eu sou a mulher. O viado talvez seja esse que não se assumiu ainda, que não se empoderou ainda, ou faz isso escondido, ou não assume realmente isso que você é. Mas eu lembro que foi feito, o que foi feito, sabe? E aí ele foi se reprimindo até ponto de e falar para os meus pais a situação que aconteceu, sabe? Essa questão da violação dos meus direitos, do meu corpo, né, no caso. E aí, da minha infância até esse ponto agora, recentemente, foi que eu consegui falar para os meus pais a situação disso. E aí os meus pais entenderem o afastamento, de saber de como eu estou bem dentro de casa, frequentando esses espaços com essas pessoas que aconteceu essa situação comigo. Aí meio que a gente dividiu as casas, agora mudou e foi criada essa maneira da gente viver e tal. E fica esse trauma. E aí, quando eu era criança, era inocente, não sabia, e por isso fui privada desse conhecimento desde criança. Disse, não, isso não é pra você não deve saber disso agora. Se tivesse conhecido antes, poderia já ter evitado e tal. E hoje tem uma atenção muito imensa, porque tem crianças em casa, tem sobrinhos, e vai que reproduz a mesma coisa de novo, né? Aí é foda. É por isso que é importante também que essa educação ensine as crianças também sobre si, né? A gente ensina as crianças sobre o próprio corpo com uma música que é muito sintomática. E diz assim, ó, cabeça, ombro, joelho e pé. Aí vem olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé. Então toda essa parte do corpo que é negada, o que é que a gente ensina para uma criança quando a gente canta essa música? A gente ensina que sobre algumas partes do corpo você sequer fala. Então se qualquer coisa acontecer com a criança, que alguém tocou, alguém fez, ela vai entender já que ela não pode falar. E não sabe nem o que é aquilo, né? Ai, pegou aonde? E aí, como tocou ela não sabe, às vezes ela vai sentir sensações, porque o corpo ele reage. E muitas vezes o abuso ele não vem em forma de violência, ele vem em forma de carinho. Sim. E ela vai se sentir culpada por uma coisa que ela sofreu sem saber o que era.
né? Então toda essa parte da história não é contada por eles. Sim, realmente, foda mesmo. Uma coisa que eu estava pensando aqui é que essa lógica do direito humano ser restrito também a quem está preso, a quem comete crimes e tal, que é como se as pessoas tivessem autorização para ser perverso com quem cometeu um erro, né? Tem a ver um pouco com o punitivismo da nossa sociedade, assim. Essa lógica de que se você fez algo que destoa desse padrão, não cabe um processo de educação e ressocialização. Você já perdeu todo o direito, né? Aquela de dizer, você não tem mais direito à educação, você não tem mais direito a ser tratado bem, você não tem mais direito a a humanidade, né? Você é destituído dessa humanidade se você rompe com alguma coisa que essa sociedade ela fez. E eu entendo a necessidade, assim, da gente ter processos, na verdade, em que as pessoas se confrontem com suas atitudes que fazem mal a outras pessoas e que ela transforme e se responsabilize por essa atitude. Porque também não, né, a gente não pode simplesmente viver num processo que eu bato, que não sei o quê. Mas uma questão é assim: quem é que é alvo dessa responsabilização e quem é o dito cidadão de bem, né? Sim. Porque o cidadão de bem é aquele que muitas vezes abusa sua filha, bate na esposa, né? Faz um monte de coisa, mas ele não é considerado e ninguém considera destituir ele desse direito, né? Quem é que é, por exemplo, eu gosto de acompanhar as manchetes do jornal e às vezes tem assim, menor mata adolescente. Quem é o menor e quem é o adolescente? Né? Quem é que vai ser o jovem que vai ser considerado traficante e quem é o jovem que vai ser considerado com um desvio de conduta se estiver usando drogas? Né? E aí isso tem a ver com o reconhecimento dessas humanidades, né? Quem é essa humanidade que é reconhecida? Quem são essas pessoas que quando a gente olha, identifica como humano? Eu gosto de fazer uma brincadeira quando eu facilito a oficina, que é assim: feche os olhos e imagine um médico. Feche os olhos e imagine o gari. Qual a cor dessas pessoas? Porque aí tem a ver com quem a gente acha que tem que estar em qual lugar. E em que humanidade é reconhecida ou não. Né? Essas humanidades que são marginalizadas ou que não são consideradas humanas, porque são construídas a partir de uma negação, né? O que é a mulher? A mulher é quem não é homem. O que é a criança? É quem não é adulto. O que é o negro? É quem não é branco. Então, você construir a referência da existência a partir de um não ser, nega a possibilidade de você ser mesmo, né? E aí isso vai rebater em todos esses lugares da nossa vida. Sim. Bem pesado o assunto mesmo, assim, na questão de construção, né? Ontem assistindo uma peça, Despejadas, né? Ai, botei. E aí fala dessa questão da mulher e a Carolina e tal, né? Toda a construção. Acho massa. E como é colocado, né? Essa questão da construção do corpo, né? Do que é tirado, do que é negado do corpo e do que elas usam. Eu acho foda dizer assim: eu vou atrás de comer hoje. Na peça fala assim: mas tu disse que hoje não ia catar comida do lixo, de comer do lixo e tal. E essa questão disso do corpo, né? Eu lembro de uma cena muito forte em que ela tá varrendo a casa e aí tá tocando lá o sonzão e aí tá hora, né, uma vaga de emprego no som. E aí, pra ser esse emprego, né, não pode ser preta, não pode ter filhos, não pode... Tem que estar sempre à disposição do patrão, sabe? Não pode atrasar no trabalho, não pode tal. E aí ela acaba indo para essa vaga de emprego, quando chega lá, já é dada a vassoura, já é dada uma bacia com roupas. E aí chega a patroa finíssima e diz assim: quanta roupa suja, que não sei o que. Ela reclama: nossa, quanta roupa suja. Aí a patroa vai e fala assim: mas aí tem a máquina pra lavar. Aí ela joga a máquina, as roupas no chão e diz assim: mas então não precisa mais de mim, já que a máquina tá aí. Né? Aí tem que ter essas pessoas que são subalternas que fazem essa operação dessas máquinas, voltando de novo pro assunto, né? E aí ela tal hora é colocada num programa onde ela tem que desfilar com 3 looks para poder ganhar. Aí um dos looks é um look de trabalhadora, um look de
festa e um look de casa, né? E aí os 3 looks dela acabam sendo negado. E aí ela coloca o look que é o uniforme dela de trabalho e a plateia aceita esse look que é o uniforme dela de escrava, quando ela vem amordaçada. E aí a gente, às vezes, por estar no emprego, do que me lembrou da situação, né? Por estar no emprego, por estar sustentando uma situação, muitas vezes a gente tem que estar amordaçada, calada, como uma mãe de família que tem 4 filhos para criar, que passa por uma situação de estar trabalhando numa casa de família, que é assediada, que tem que passar por aquela situação para poder estar colocando comida dentro de casa, para estar tendo uma vida boa, para estar sobrevivendo, para poder estar pagando suas contas. E como a gente voltando de novo para o assunto, né? A gente vai adoecendo e traumatizando cada vez mais. Só tem aquele momento de felicidade, de lazer quando está em casa, mas na rua, por estar passando por isso, está trabalhando de uma forma que não gosta, de estar num espaço que não é bem vista. Como na própria peça dos Despejadas fala assim, até os pratos que eu como é muito separado das louças dele. A esponja, a cozinha fica muito depois da mesa onde eles ficam, pra gente não ter esse contato todo, pra não ter essa sujeira toda perto deles, né? E na peça é colocado até que essa personagem, ela é limpa, sabe? Porque ela está como se ela estivesse infectada, ela é limpa, ela é colocada nua na peça e limpa, né? A questão de higienização, de desintoxicação, assim, dessa galera que tá perto. Dessa galera que é rica, que manda e que tá no poder, e a gente é só essa minoria. Porque se consideram realmente superiores, né? E associam tudo que eles consideram inferiores com sujeira, né? Como se realmente é um processo de bestialização, é um processo onde nós somos considerados animais não humanos, né? Porque animais humanos nós somos. E somos colocados a fazer essas coisas que eles simplesmente não têm essa coragem de fazer, que seria a técnica, não, o orgânico, né, de cuidar da criança, enquanto, né, esse toque que eles pedem dessa preta de favela, que cuida do filho dele enquanto ele sai para trabalhar, a educação talvez venha dela, talvez aquela criança vá crescer com mais amor, vá ter um entendimento maior, mas aí que ainda não vai ter um embranquecimento, digamos assim, né, dessa galera que tem esse patriarcado, que tem essa estrutura toda de ser o ó. E aí, mas aí é a preta da favela que tá cuidando, que tá fazendo o gagal daquele bebezinho e tal. E tem toda a estrutura que vai ser também, essa criança vai ter acesso, né? Ela não vai ter acesso somente ao amor e ao afeto dessa pessoa que cuidou. Ela também vai escutar os discursos racistas na escola, ela vai ter construído no imaginário dela a ideia do preto como bom e do branco como o preto como ruim e o branco como bom. Mas a gente falou, né? Certo. Mas, por exemplo, quando a gente escuta e toda essa estrutura, ela tem bases simbólicas muito profundas, né? O que significa a associação eterna do preto com algo negativo. Sim. E do branco como bom, né? Inveja branca, lista negra. Sim. Isso vai reafirmando padrões mentais que em algum momento vai aparecer numa atitude, vai se desdobrar numa atitude. Verdade. E essa criança também vai ter acesso a isso. Então não vai ser só o afeto e o amor, também vai ter esse... Então são processos que estão o tempo todo em disputa nessa sociedade. Eu me lembrei agora, tu falando da peça Despejadas do Grupo Nós, né? Isso. De teatro. Eu lembrei de quando foi aprovada a lei para as trabalhadoras domésticas terem direitos trabalhistas. Assim, todo o boom que deu na sociedade das pessoas com raiva porque as trabalhadoras domésticas teriam direito à folga, a uma carteira assinada, sim, a essas coisas que são óbvias. Sim. Porque se é um trabalho e se você tem uma lei que regula os direitos trabalhistas, a trabalhadora tem que ter o seu direito. Mas era a explicitação de como a nossa sociedade ainda é escravocrata, né? Porque o trabalho doméstico sem direito é uma forma de manutenção de um escravagismo. A não regulamentação desse direito das trabalhadoras era uma forma de manter o trabalho escravo como legal. Do mesmo jeito como muitas mulheres ainda vivem isso, porque o trabalho doméstico, ele é considerado nas famílias que não podem pagar uma trabalhadora doméstica, né?
como um trabalho que não merece ser pago ou valorizado. Então, ou só por dar uma... Não, mora aqui em casa e tá pago a situação. É a colaboração, Sim. né? Tipo, muitas vezes para as mulheres é colocado esse lugar de responsabilidade doméstica, né? As mulheres têm que fazer o cuidado das crianças, o cuidado da casa, lavar a roupa, cozinhar, cuidar dos idosos, cuidar dos doentes, e isso em nenhum momento e é ainda considerado... tentar se cuidar, né? E aí tentar se cuidar é uma tentativa de sobrevivência, porque nós não somos ensinadas a nos cuidar. Vendo pela questão também do que eu digo, né? De que é muito desvalorizado também a questão do LGBT ter o direito de trabalho, né? Como foi citado, né? Que antigamente muitas pessoas, eu me lembro até do que amigo meu assim, que adorava pegar as bichas de interior leiga, bruta, que não sabia se comunicar, que não sabia falar nada, e colocavam para trabalhar dentro das suas casas femininas porque elas não tinham nenhum tipo de interação, de informação, e eram subalternos e ficavam naquelas caladas, né? Hoje esse processo meio que se evolui. E somos marginalizadas, colocadas para sarjeta, que acham pra rua, no caso, porque não é nos dado o direito de trabalhar. Como, por exemplo, eu me coloco numa situação como travesti, o que me vai dar guia ou direção para trabalhar seria o quê? Só salão de beleza, só trabalhar de cabeleireira, não sei, ou de faxineira. E não vou ter essa oportunidade de talvez trabalhar com o que eu queira, sei lá, se eu quisesse ser doutora. Se eu quisesse ser professora. Hoje em dia, graças a Deus, se evoluiu muito a questão, né? E foi quebrado muito esse processo de que não podíamos estar em espaços trabalhando dignamente. Hoje, graças a Deus, temos várias travestis aí formadas, que são fotógrafas, que são modelos, que são atrizes, que são professoras, que são bachareladas e estão crescendo, estão se alimentando, estão de conhecimento e estão indo para cima. Eu acho que esse direito de trabalho e acesso tem que também ter a vontade de correr atrás, né? Não é só lutar para que se tenha e não acessá-lo, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes falam da boca para fora e lutam, falam de uma causa, de uma situação, talvez seja equivocada, não sei, mas talvez já tenha aquilo, mas não vai atrás daquilo, sabe? Aquilo existe e não desfruta daquela situação ali para que ela possa elancar, sabe? Alavancar, crescer. Acho que bem vai daí. Agora também tem uma coisa, tu estava falando desses lugares, né? Que é uma expectativa social que determinadas pessoas ocupem determinados trabalhos, né? Sim, então, como é todo lugar e o médico também. É a divisão social do trabalho. E essa divisão social do trabalho, ela também vai ter uma influência extremamente direta de todos esses preconceitos. Porque a travesti, você vai esperar que ela esteja no salão de beleza, na indústria da moda, ou então na pista, rua. né? A lésbica, você vai também ter uma expectativa de que ela esteja em determinados lugares sociais. Ninguém consegue imaginar, por exemplo, uma lésbica médica. As pessoas olham para esse lugar e pensam que é o lugar da heterossexualidade. Sim. O gay também, se o gay, né, principalmente se for lembrou a meu gay pai, pintosa, meu assim. pai dizendo assim, né, que estava fazendo tratamento com um médico. Aí tá a hora ele mudou pro médico, saiu e ficou uma médica, né? Aí disse assim, Aí vem o machismo, assim, que ranço. Aí eu prefiro um médico, essa mulher aí não sabe de nada, não. Que não sei o quê, é muito nova. Uma mulher dessa, ela não vai saber. Eu assim, sim, não deixa de besteira, pelo amor de Deus. Só porque é uma mulher, ela não vai estudar a mesma coisa que o médico que se formou estudou. Ela não teve, talvez, acesso à mesma coisa que o médico se formou. É o mesmo procedimento. Deixa de besteira. Isso é uma mulher... Ela sabe muito mais talvez do que aquele homem, ela tem um cuidado muito maior do que aquele homem que talvez estava tendo cuidado com você e não tratou sua doença legal e você agora está tendo um atendimento melhor, especificado com mulher que realmente sabe. E a médica era muito mais atenciosa do que o cara que tratava ele brutalmente, ele gostava daquele atendimento bruto, sabe? Aí alguém que estava tratando ele já com mais afeto, ele já menosprezava. Aí eu, poxa... Gosto de levar patada mesmo, né, filha? Assim.
A gente está concluindo, chegamos ao final, né? Eu acho que nós tivemos conversas muito intensas Sim. sobre várias coisas desse tema tão complexo e largo, assim, né? Eu acho que uma das coisas que fica para mim é essa necessidade do reconhecimento de várias humanidades e de diversas humanidades para o reconhecimento desses direitos, assim mesmo, né? Para elaboração, implementação e reconhecimento desses direitos. Eu queria agradecer, assim, a equipe da produção do Igara TV. Também queria agradecer por essa troca, né? Assim, pra mim foi muito rico. Tudo que tá Lígia, que belíssima, linda essa mulher. Babado, adoro demais. E aquilo, né? Existem seres e várias formas de seres e assim ser, né? Basta a gente acreditar e entender quem é a gente, quem somos nós, e entender quem é o outro e saber como que o outro se comporta. E existem essas formas diferentes de ser, sabe? Ninguém tem que estar questionando quem é a vida de quem, porque eu gosto de azul, por que você gosta de rosa, por que ele é preto, por que ele é branco. A gente se entender e procurar criar um mundo onde a gente possa conviver com pessoas saudáveis, com pessoas bem, e que não possamos adoecer, né? Aí futuramente aí ter uma sociedade que pense pra frente e que cresça. Mais uma vez agradecer a TV Igara e é isso, www.tvigara.com.br.